Bom, vamos mais uma aqui, a 39, né? O painel retangular ABCD, com área de 4.800 cm², foi dividido em 5 regiões indicadas por 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então são 4 triângulos e um losango, conforme mostra a figura. Sabes que as regiões 1, 2, 3 e 4, né, os triângulos, são congruentes. E que os pontos E, F, G, H, ó, E, F, G e H são pontos médios dos lados do painel. O que é ponto médio? Ponto médio é o meio do lado, né? Por exemplo, o ponto E aqui, olha, ele está bem no meio, né, desse lado, desse segmento AB aqui, ó, tá? Então ele está bem no meio aqui do AB, tá certo? Então isso é o ponto médio. E isso acontece com os outros também, né? O F aqui, ele está bem no meio aqui, ó, esse ponto é o meio, né, do lado BC, tá? É o ponto médio, né? Ponto meio. O meio do segmento, tá? Se o lado AB desse painel mede 80 centímetros, então, ó, se esse lado aqui AB, ó, aqui até aqui, mede 80 centímetros, então o perímetro da região 5, representada pelo quadrilátero EFGH, mede, então ele quer saber o perímetro desse losango aqui, olha. Então, aparentemente ele tem as mesmas 4 lados com as mesmas medidas, né? Porque os triângulos eles são congruentes, então quer dizer que esses triângulos, que são retângulos, né? E esses lados aqui, olha, do triângulo são as hipotenusas, né? Então, se eles são congruentes, quer dizer que as hipotenusas são as mesmas. Então, se eu calcular a hipotenusa de um triângulo, automaticamente eu já saberia dos outros 3 triângulos, né? As outras 3 hipotenusas. Então, basta eu calcular de um só, tá? Bom, aqui eu tenho a área, né, do retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo eu faço base vezes altura, né? E eu tenho a medida da base, a base é 80. Então eu tenho a medida da base, que é 80, a altura eu não tenho, né? Que seria esse lado BC ou lado AD aqui, ó. Eu não tenho a altura, mas eu tenho a área, que é 4.800, certo? Então eu já tenho a base, tenho a área, falta eu calcular a altura. Agora, para calcular a altura, eu tenho que isolar o H, né? Que eu estou representando a altura pela letra H, tá? Então, vou dividir por 80, né? Ou mando 80 para baixo do 4.800, tanto faz. Mas eu tenho que isolar o H, deixar ele sozinho. Então, divido 80 por 80, vai dar 1 H, né? Igual a 4.800 dividido por 80. Posso cortar um zero, ó. Aí fica 480 por 8. Se você pegar o 48 e dividir por 8, dá 6. E 0 por 8 dá 0. Então, dá 60 centímetros o H, ou seja, essa medida aqui, ó, do B até o C tem 60 centímetros, certo? Bom, como que a gente vai calcular agora a medida... Deixa eu copiar ela para cá, trazendo a figura para cá, né? Aí, gente, olha, para mim vai interessar só esse triângulo aqui, olha. Para mim vai interessar só esse aqui, ó. Aqui. Eita. Vocês conseguem ver um triângulo retângulo aqui? Tá vendo? Eu tenho um triângulo aqui, né? Triângulo retângulo. E aí, quanto que mede os catetos? Eu tenho a medida dos catetos, né? Eu sei que o lado AB, ele mede 80. E o ponto E aqui, ó, ele é o ponto médio, né? Ou seja, daqui do E até o B, tem quanto? Se de A até B tem 80, e aqui está no ponto médio, então quer dizer que aqui tem 40 centímetros. Se do B até o C lá embaixo tem 60, quer dizer que do F até o B vai ter o quê? Metade disso, né?
já que o F está dividindo o lado BC ao meio, então aqui vai ser 30 centímetros, olha. Para quem já fez bastante exercício, né, de Teorema de Pitágoras, já até consegue perceber aqui qual vai ser a medida da hipotenusa, né, aquela terna pitagórica, o triângulo retângulo mais famoso que tem na matemática, né, que é o 3, 4, 5, né, mas se eu não lembrar, eu posso chamar aqui de x, né, e aí eu aplico o Teorema de Pitágoras aqui. Pelo Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto é o 30, então eu faço 30 ao quadrado. O outro cateto é o 40, eu faço 40 ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, dá 900. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, dá 1.600. Somando 900 mais 1.600, dá 2.500. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 2.500. Então eu tenho que achar qual é esse número, né, que ele é o quadrado da 2.500. Qual é o número que ele vezes ele dá 2.500. Então é só eu tirar a raiz quadrada de 2.500 e aí eu vou chegar no 50. 50 o que mesmo? Centímetros, né? Mas essa é a resposta? Aí eu vou olhar lá, não tem essa resposta. Caramba, o que eu fiz de errado, né? Aqui ele está pedindo perímetro. O perímetro do losango, não está pedindo só um lado do losango. O losango tem 4 lados. Então quer dizer que o x é 50. Mas aqui também é 50, aqui também é 50 e aqui também é 50. E eu sei que o perímetro é a soma dos 4 lados do losango, né? Então o perímetro vai ser 50 mais 50 mais 50 mais 50, ou 50 vezes 4, né? Ou seja, 200 centímetros. Portanto, a letra D. Certo? Vamos para 40? 40. Olha, um clube tem uma pista para caminhadas de formato circular. Pronto, falou em circular, eu já vou desenhar o meu círculo aqui, olha. Cujo raio mede 75 metros. Então, o raio, ele vai do centro, né, até a borda. Então, isso aqui tem 75 metros. Caio caminha diariamente nessa pista percorrendo 2.400 metros a cada dia. Usando π igual a 3,14, é correto afirmar que o número de voltas completas dadas por Caio nessa pista a cada dia é igual a quanto, né? Então, eu vou calcular aqui o comprimento, né, da circunferência. O comprimento, vocês lembram da fórmula? É 2πr, né? Eu tenho o 2 que é da fórmula, né? O π é 3,14 e o raio é 75 metros. Então, esse comprimento ele vai me dar uma volta, tá? 2 vezes 3,14 dá 6,28, né? 6,28 vezes 75, ó. Vocês não vão poder usar a calculadora na prova, então tem que saber fazer a conta. Faz a conta como se fosse 628 vezes 75. No final eu me importo com a vírgula, né? Daí eu me preocupo com a vírgula. Por enquanto não. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. Põe o maisinho aqui, 1, 0. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19, vai 1. 7 vezes 6, 42, mais 1, 43. Aí aqui põe um 0, aqui dá 10, vai 1, aqui dá 11, vai 1. Aqui dá 7, aqui dá 4. Aí você vai olhar aqui na conta. Ó. Na conta que você fez, quantos algarismos tinha depois da vírgula? No 6,28 tinham 2 algarismos depois da vírgula. No 75 não tinha nenhum. Então no total eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Então na resposta também vai ficar 2 depois da vírgula, que são esses 2 zeros aqui. Ó. Então deu 471. Né? 471 o quê? Como o raio está em metros, né? Então vai ser dado em metros. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que uma volta, né, percorrendo uma volta nessa pista aqui em formato circular com raio 75 metros, né, uma volta tem 471 metros. Só que o Caio, ele caminha diariamente 2.400 metros. Então, quantas voltas ele vai dar, né? Então, o que eu faço? Para saber quantas voltas, eu faço o 2.400 dividido por 471, né? Ou eu poderia fazer assim, olha, uma volta
ele percorre 471, 2 voltas, ele percorre 1 mais 1, 2, 7 mais 7, 14, vai 1, 4 mais 4, 8, 942, 3 voltas, entendeu? Eu fico somando de 471 mais 471, né? Ou posso ver 5 vezes 471, 6 vezes 471, até dar o 2.400 ali, tá? Bom, se eu dividir 2.400 por 471, é, 240 não dá, tem que pegar tudo isso aqui mesmo. Então, 6 não dá, né? Porque 6 vezes 400 já dá 2.400. Então, eu vou pegar os 5 para ver. 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. E sobra 45, né? E aí vai dar vírgula. Aqui eu ponho 0. Aqui dá 0. Ponho outro 0. Aqui vai dar provavelmente 9, né? 509. Ou seja, se ele der 5 voltas completas, né? Olha, 5 voltas completas. Cada volta é 471. Se ele der 5 voltas completas, ele vai percorrer. Aqui 35 vai 3, aqui 23. Ele vai percorrer 2.355 metros. Bom, então se ele der 5 voltas completas, ele vai percorrer 2.355. Mas a meta dele é 2.400. Então se ele der 5 voltas completas, ele não vai percorrer os 2.400 metros dele. Entendeu? Ele vai percorrer menos. Mas ele quer percorrer os 2.400. A meta dele é 2.400. Então 5 voltas é insuficiente. Tá? Então ele tem que dar mais uma volta, né? Mas aí ele vai percorrer mais, não tem problema. O que ele não pode é percorrer menos. Percorrer mais não tem problema. Ele quer os 2.400, então ele precisa treinar, né? Percorrendo 2.400, entendeu? Então ele vai ter que dar uma volta a mais. Eu vou ter que arredondar isso aqui, porque 5 voltas completas, né? Já que cada volta tem 471 metros, 5 voltas completas dá 2.355 metros. É insuficiente para as 2.400 que ele quer, mas está muito perto. Mas ele quer os 2.400, caramba, e tem que ser volta completa, né? Então vamos parar de discutir, e é 6 voltas, tá? 5 voltas é insuficiente, certo? Então a gente continua aí, depois eu venho com 41, tá certo? Então um grande abraço, até a próxima aí.